Atualmente ainda temos uma grande proporção de empresas que se preocupam muito com a produtividade e têm uma reduzida preocupação com o bem-estar do trabalhador. Essa característica é advinda da teoria científica de Taylor, que também foi aplicada na produção de Ford, com o objetivo de alta produtividade e pouca qualidade nos produtos. Quando Ford produzia, na produção do Ford T, do automóvel Ford T, ele teve só uma cor, ele produziu só na cor preta. E hoje em dia a gente ainda tem linhas de produção em massa muito presentes e muito pouca preocupação com os trabalhadores. Ainda é utilizada a organização racional do trabalho, estudo de tempos e movimentos e padronizações, esquecendo o bem-estar do trabalhador. Na empresa onde eu atuo, a gente pode dá para se pôr em prática a produção em massa de Ford. O que acontece? Nós trabalhamos com aeronaves e essas aeronaves é cobrada do cliente por homem-hora. Ou seja, eles precisam cumprir com o planejado. Porém, ocorre a deslocação do operário até a parte vamos supor, até o estoque. O que isso, né, prejudica a empresa. Por que a gente está fazendo agora? Não tem padronização. Isso. O que acontece agora? Eles estão fazendo certos estoques pequenos, assim, economizando o deslocamento do funcionário até a aeronave, assim economizando tempo. Isso aí nada mais é do que uma padronização. Onde eu trabalho, eles vão padronizando salas temáticas para melhor ensino dos alunos, para um ensino de qualidade para todos os jovens e adultos, onde se economizando custos e dando benefícios a toda a escola. A padronização evita a fadiga também, né? Eu acho que a fadiga humana que muito tem a ver com Taylor, isso. Taylor estudou muito isso, que era na administração científica. Então, o que acontecia nisso? Os funcionários tinham muitas empresas que eles tinham que fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Trabalho aqui, viro, tem que fazer outra coisa. Isso aí acontece, ter doenças, estresse. E Taylor tinha muito esse estudo de pegar e ver o que estava acontecendo e diminuir isso, para não ter a fadiga humana. Sabe que na minha empresa a gente trabalha muito com a divisão, sabe? Por exemplo, tu faz tal coisa, tu faz só isso, tu é especializado nisso, mas tu faz só exatamente aquilo. O lado bom é que a gente, entre aspas, não se preocupa com aquele setor, né? Porque tem uma pessoa especializada para aquilo. Mas o lado ruim é que cria aquela situação assim, tipo, eu cuido do meu trabalho, porque eu sou ganho para isso, e tu cuida do teu. Aí agora vamos dizer assim, que, por exemplo, no jogo de futebol, um atacante, a função dele é o quê? Atacar e fazer gol, né? Aí ele tá na defesa, ou tá passando uma bola na frente dele que ele poderia tirar para ajudar o time dele, mas ele não tira. Cada um trabalhando assim, não em equipe, não. Daí tipo, isso é ruim até quando alguém sai de férias, né? Algum problema que tiver. Muito ruim. Por exemplo, na minha empresa, o departamento pessoal é assim. Tu faz rescisão, faz admissão e tu cuida dos benefícios. Daí quando uma sai de férias, a empresa fica sem alguém para fazer rescisão. Aí a outra tem que dar aquelas tapeadas assim, né? Pra gente. Isso é muito ruim. Porque não tem assim, eu vou falar com o departamento pessoal para cuidar de tal coisa. Não, eu vou falar com tal funcionário para cuidar de tal coisa. Tem os seus lados bons, né? Mas tem lado ruim. Lá na minha empresa já é bem diferente, lá no escritório onde eu trabalho, porque tem, claro que tem cada setor, né? Tem o setor administrativo, lá o financeiro, que, né, a gente faz os trabalhos lá, pagamento e rescisões, mas cada um sabe do serviço do outro. Então, quando alguém falta, a outra pessoa sabe fazer o serviço daquela. O que não ocorre na empresa de trabalho. Lá o RH é uma pessoa para cada coisa. Tipo, é uma pessoa para a parte de convênios, a outra para vale transporte. Aí quando tu chega lá, a pessoa não foi trabalhar, ela diz assim, volta outro dia, fulano não veio. Isso dificulta, isso prejudica muito toda a empresa. Eu trabalho na prefeitura de São Leopoldo e no setor onde eu trabalho,
Existe padronização, mas o que eu percebo, né, no geral, lá no local de trabalho, é que não tem padronização. O sistema de vadiagem, né, existe muito, porque as pessoas vão pra lá, a maioria, pra não fazer nada, né. Existem computadores, né, bons, porque é serviço público, daí aí aquelas caixas, aqueles computadores bem antigos. E na empresa onde eu trabalho, por exemplo, todas as pessoas do setor sabem fazer todas as funções que são necessárias fazer dentro daquele setor. E o nosso supervisor conhece todas as funções e supervisiona todas as funções. Se nós formos comparar com a época de Taylor, por exemplo, não era assim. Cada operário, quanto supervisor, tinha que ser especialista em somente uma função. Então, a supervisão funcional, que se chamava na época, né, é exatamente a mesma coisa do que a divisão do trabalho, só que a nível dos supervisores e dos gestores, né? Ao invés de ser um mero conhecedor de um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco dali, cada supervisor conhecia somente aquilo e supervisionava somente aquela função. Então, cada operário que de repente fazia várias funções para elaborar um produto no final, ele se reportava a vários chefes durante o mesmo dia, ele recebia várias ordens, tinha vários encarregados dando ordens e direcionamento, né? Isso tem os seus lados bons. Ele sabe que pode contar com uma pessoa que é especialista naquilo para tirar as dúvidas, para ter um direcionamento, mas também uma pessoa recebendo, por exemplo, 8 ordens por dia é de ficar louco, né? Faz isso, o outro não, faz aquilo, não, por que tu está fazendo isso? Então, são coisas que mudaram, né? A gente pode ver que mudou bastante hoje em dia. Para o operário ser 100% eficiente, tem que ter as condições de trabalho favoráveis, né? Iluminação, ventilação, instrumentos e ferramentas. Lá na empresa onde eu trabalho, lá na cidade onde eu moro, faz muito calor no verão. E a empresa é de calçado, então o teto ele é muito alto e é de alumínio, então faz muito calor. E os funcionários chegavam a passar mal no verão. E há um tempo a gente fez toda uma tubulação com ventiladores e, nossa, reduziu muito a temperatura dentro do ambiente. Então, os funcionários não passaram mal, começaram a produzir mais. Então, para ser eficiente, tem que ter condições boas de trabalho. Senão... E não adianta o investimento que a empresa faz, mas se volta para ela. Claro, porque tu não perde o funcionário naquela época que ele passou mal, né? Porque se o funcionário passa mal, ele para de trabalhar, ele para de produzir. Ele não rende mais. Perde tempo. E ele não vai estar feliz, né, na empresa. Vai, assim que tiver uma oportunidade melhor, ele vai sair. E todos os funcionários daqueles que eram bons naquela empresa vão acabar saindo e vão ficar só aqueles, vão dizer assim, vou fazer isso aqui porque eu tenho que fazer até eu achar uma outra empresa melhor. Isso tem um pouco a ver com o tempo dos movimentos também, né? Porque o que eles queriam? Eles queriam diminuir o sistema de vadiagem e aumentar a produtividade, né? Tendo equipamentos bons, os funcionários com certeza vão querer trabalhar bem melhor, trabalhar num lugar bom e fazer o serviço certo. Mais produtividade. Não é só o incentivo salarial, né? As condições de trabalho mesmo. Não adianta tu ganhar muito bem, mas não ter condições favoráveis de trabalho. E é interessante o funcionário ser reconhecido também, não só ter aquela preocupação com a lucratividade, com a produção, a alta produtividade. É importante que o trabalho dele seja bem feito, seja reconhecido. Isso é uma coisa que não é característica da teoria científica de Taylor ou da produção em massa de Ford, que era vender, era baixo custo para baratear os produtos e vender mais. E não tinha qualidade nos produtos, por isso que no fim a Ford acabou perdendo, né, quando a General Motors lançou carros mais qualificados, ela acabou perdendo um pouco da venda. O processo de produção de um carro aqui no Brasil está bastante atualizado em relação aos países desenvolvidos.
A logística de manufatura é dividida em linhas e as partes do veículo são montadas uma de cada vez, de forma automatizada e manual. A fábrica da Ford em São Bernardo do Campo é responsável pela produção do Compacto K e da picape Courier. Com motores vindos de Taubaté e outros componentes de fornecedores, a planta produz cerca de 10 mil unidades mensais. Silvio Willi, gerente-geral da fábrica, faz uma comparação da manufatura daqui do Brasil com o resto do mundo. Basicamente, nossos processos de qualidade, nossas sequências de processo, nossas estruturas de produção tendem a ser comunicadas em todo o mundo. A produção é subdividida em 4 linhas: estamparia, responsável pela confecção das peças; carroceria, onde o carro é soldado; pintura e montagem final. A estamparia é responsável por dar forma às chapas de aço, que se transformam nas mais diversas partes dos carros. Cada prensa conta com algumas matrizes programadas, que são as formas responsáveis por moldar as peças, como portas, capô, assoalho, laterais, tampa do porta-malas, entre outras. O processo é simples: a chapa entra na prensa, que as molda e executa os recortes, furações e o devido alinhamento das peças, que vão para a linha do body shop. Na etapa do body shop, o carro começa a ser montado. Aqui, as partes que vêm da estamparia são soldadas. O processo é quase todo automatizado. O carro recebe cerca de 3.300 pontos de solda. Depois que a carroceria inteira é montada, todos os veículos passam por uma minuciosa inspeção dos funcionários da linha de montagem. Saindo do body shop, o Ford Ka é levado para o setor de pintura. Primeiro, ele passa por um banho desengraxante de spray e imersão, para limpar toda a carroceria. Na sequência da linha, o carro vai para um banho de eletroforese, que prepara a base para a tinta. Por fim, o carro recebe a pintura propriamente dita, com a tinta e o verniz. Depois, vai para um túnel onde é submetido a 150 graus Celsius para curar o verniz. No processo de montagem final, o carro finalmente ganha identidade e forma. Aqui são gravados os números do chassi e do motor, que vem da fábrica da Ford em Taubaté. Todas as partes internas, como painel, bancos, console, direção, assoalho e acabamentos em plástico, são colocados nas linhas. A parte mecânica, que inclui suspensão, eixos e freios, é instalada juntamente com o motor e a transmissão. Rodas, faróis, lanternas, vidros e para-choques também são colocados nessa etapa. Após o carro estar pronto, é feito o alinhamento e a cambagem. Depois, ele segue para o roll test, que simula uma rodagem real. O funcionário testa aceleração, frenagem e todos os outros componentes. Na sequência, o veículo passa por outra rigorosa inspeção e vai direto para o teste de vedações, onde o túnel simula chuvas e tempestades. Por fim, o Ka é levado para uma pequena pista de testes, com asfaltos normais e acidentados. Daí, ele vai direto para o pátio, onde fica guardado até ser recolhido pela transportadora. Atualmente, as áreas ainda necessitam de mão de obra especializada para complementar o trabalho das máquinas. No futuro, a tendência é aumentar a automação, mas a produção vai sempre depender do olhar rigoroso e do cuidado do homem. Em termos de tecnologia, todo o que é estamparia, carroceria e pintura é uma tendência crescente a um nível de automatização cada vez mais absoluto. Agora, sem dúvida, eu não enxergo pessoalmente que nós tenhamos poder, digamos, em uma situação ideal, dispensar a mão de obra. Sempre vamos a precisar da mão de obra treinada, experiente, sobretudo na área de montagem final, em que é muito mais difícil automatizar esos procesos y donde la habilidad y el entrenamiento a mano de obra es más preponderante.